E aí, tudo certo? Ó, eu vou te contar uma parada que mudou completamente como eu vejo as pessoas ao meu redor. Sabe aquelas pessoas que, cara, elas pedem as coisas e conseguem? Elas falam e todo mundo escuta? Elas entram no ambiente e as coisas meio que acontecem do jeito que elas querem. Eu sempre achei que era sorte, sabe? Ou então que era algum dom que elas nasceram com. Até que eu resolvi observar de verdade. E, cara, eu descobri 3 padrões que qualquer um pode aplicar. E o melhor, são coisas simples que a gente pode começar hoje mesmo, tá? A primeira coisa que eu descobri é que essas pessoas, elas nunca pedem desculpa antes de falar. Cara, você já reparou nisso? Tem gente que chega numa conversa e fala: desculpa incomodar, eu posso fazer uma pergunta boba? Não sei se eu tô certo, mas e tem outras pessoas que simplesmente chegam e falam o que pensam. Por exemplo, numa reunião, você vê duas abordagens, tá? Tem gente que chega com, ó, desculpa pessoal, talvez seja besteira, mas será que não seria melhor? Tananã. E tem gente que chega e fala, pessoal, a melhor estratégia aqui é essa e ponto. Daí que eu saquei. Quando você pede desculpa antes de falar, você está literalmente dizendo pro cérebro da pessoa: ó, o que eu vou falar agora não é importante. E olha só, isso vai muito além de reuniões de trabalho, viu? Você pode observar isso em qualquer lugar. No restaurante, tem gente que chama o garçom e fala: oi, desculpa incomodar, será que você poderia, se não for muito trabalho, enquanto outras pessoas simplesmente fazem contato visual e falam: por favor, você pode me trazer mais água? A diferença não está no que elas estão pedindo, está em como elas pedem. Uma pessoa está se diminuindo antes e a outra está tratando o pedido como algo normal, legítimo, sabe? E sabe o que mais eu reparei? Quando você para de pedir desculpa desnecessariamente, as pessoas começam a te levar mais a sério, automaticamente. Porque você está comunicando confiança na sua própria fala. Então, faz uma coisa comigo agora. Pensa na última vez que você teve uma ideia boa numa conversa. Você começou falando a ideia direto ou você começou se desculpando? Ó, testa isso essa semana. Quando você tiver algo importante para falar, vai direto ao ponto, sem desculpa, sem talvez, sem eu não sei se eu tô certo. A sua ideia é valiosa, irmão. Trata ela assim. E ó, não confunde isso com ser grosso, tá? Você pode ser educado sem se diminuir. É a diferença entre falar com licença e falar desculpa incomodar. Os dois são educados, mas um comunica com respeito e o outro comunica que você está se vendo como um incômodo. A segunda descoberta é que elas fazem uma coisa bizarra com o silêncio. Cara, isso quebrou a minha mente, de verdade. Você já reparou como que umas pessoas fazem uma pergunta e simplesmente param de falar? Elas ficam ali esperando a resposta. Eu comecei a observar isso. Tem gente que faz uma pergunta e já emenda com outra explicação, já fica enchendo linguiça. Mas as pessoas que conseguem o que querem, elas fazem a pergunta e esperam. E você sabe o que acontece? As pessoas respondem sempre. É tipo assim, uma pessoa comum fala: você pode me ajudar com isso? Porque é que eu tô precisando muito e eu sei que você tá ocupado, mas se der. Enquanto uma pessoa que consegue fala: cara, você pode me ajudar nisso? E fica quieta. Ó, o lance é o seguinte: o silêncio cria pressão, mas não é uma pressão ruim, sacou? Ele cria uma pressão que faz a pessoa processar o que você falou e responder com mais atenção. E tem uma parada interessante que eu descobri, é que a maioria das pessoas tem medo do silêncio porque acha que a conversa morreu. Mas, na verdade, o silêncio é onde a mágica acontece. É nesse momento que a pessoa está realmente pensando no que você falou. Você já reparou que nas conversas mais profundas que você teve na vida, sempre rolaram umas pausas? Momentos em que vocês ficaram em silêncio, processando o que foi dito? Isso não acontece por acaso. Quando você fica confortável com o silêncio, se dá espaço para a conversa respirar.
E conversas que respiram são conversas que vão mais fundo. Faz assim na próxima conversa importante. Depois que você falar o seu ponto principal, conta mentalmente. 1, 2, 3. E não fala mais nada. Deixa a pessoa processar. Vai ser estranho no começo, mas funciona demais. E outra coisa é que quando você fica confortável com o silêncio, você para de falar besteira só para preencher espaço. As suas palavras ficam mais valiosas. Tem gente que fala, 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 mas não diz nada de importante. E tem gente que fala pouco, mas cada palavra tem peso. Adivinha qual tipo as pessoas lembram mais? E a terceira descoberta foi a que mais me impactou. É que essas pessoas nunca tentam convencer ninguém de nada. Isso mesmo. Elas não ficam tentando convencer. Você já viu uma discussão onde uma pessoa fica argumentando, mostrando dados, tentando provar que está certa, e a outra pessoa simplesmente escuta e no final ela fala: "Eu entendo o seu ponto. Que tal a gente testar isso e ver o resultado?" Cara, é impressionante como isso funciona. Porque, ó, quando você tenta convencer alguém, tá? Você tá basicamente falando que você tá errado e eu tô certo. E ninguém gosta de sentir burro. Mas quando você apresenta a sua ideia e deixa a pessoa chegar na conclusão dela, ela se sente inteligente. E pessoas inteligentes concordam com ideias boas. E tem uma coisa que eu percebi. As pessoas que mais conseguem influenciar os outros são as que fazem as melhores perguntas. Elas não chegam com respostas prontas. Elas fazem perguntas que levam a pessoa a pensar. Por exemplo, você já viu alguém falando sobre exercício? Tem quem fala, você deveria fazer um exercício porque faz bem para sua saúde. Que todo mundo já sabe, né? E tem gente que fala, cara, desde que eu comecei a malhar, a minha disposição mudou completamente. Você faz alguma atividade física? Pô, tu entendeu a diferença, irmão? Uma é uma tentativa de convencimento, a outra é um compartilhamento de experiência, seguido de uma pergunta curiosa. E sabe por que isso funciona melhor? É porque quando você tenta convencer alguém, você está assumindo que a pessoa não sabe o que é bom para ela. Mas quando você compartilha a experiência e faz uma pergunta, você está tratando a pessoa como alguém inteligente e que ele pode tirar as próprias conclusões dele, saca? As pessoas adoram sentir que chegaram numa conclusão sozinhas, mesmo que você tenha guiado elas até lá com as perguntas. E olha, isso não é manipulação, viu? Manipulação é quando você guia a pessoa para algo que é bom para você, mas ruim para ela. O que eu estou falando aqui é sobre apresentar ideias boas de uma forma que a pessoa se sinta respeitada e inteligente. Então testa isso. Essa semana, ao invés de tentar convencer alguém de alguma coisa, compartilha uma experiência que você viu ou ouviu e faz uma pergunta. Deixa a pessoa tirar a própria conclusão. E ó, uma dica extra, viu? As melhores perguntas começam com como ou o que. Como você vê essa situação? Ou o que você acha que funcionaria melhor? Essas perguntas fazem a pessoa pensar, ao invés de só responder sim ou não. Cara, resumindo as três descobertas, tá? A primeira é para de pedir desculpa antes de falar. As suas ideias são valiosas. A segunda é use o silêncio a seu favor. Deixe as pessoas processarem. A terceira é para você tentar parar de convencer, tá? Compartilhe experiências e faça perguntas. Eu sei que parece simples, mas o simples não é fácil, né? Vai te dar um desconforto no começo, porque você está mudando padrões que você usa há anos, mas, cara, vale muito a pena. E se esse vídeo fez você lembrar de alguém que precisa ser mais ouvido e respeitado, manda para essa pessoa, porque, olha, ela vai te agradecer eternamente por ter mostrado isso. E se você quer mais conteúdo assim, que realmente muda como você se relaciona com as pessoas, me segue aí e valeu! E até a próxima!